quem opera a planta, né, quem, assim, principalmente a gente que é da área de os engenheiros químicos que definem aí os parâmetros de processo, se a gente pudesse, a gente colocava um transmissor, indicador em todo o canto da planta, porque aí você saberia quanto que está de pressão no campo, na sala de controle, quanto que é a vazão, quanto é a temperatura, mas cada instrumento que você coloca num projeto, ele significa um custo, não só custo do equipamento em si ou do instrumento em si, mas custo de mão de obra relacionada à instalação e à documentação necessária para a compra e instalação daquele equipamento, né? Então, quando a gente está num projeto industrial e a pessoa fala assim, é só colocar um transmissor de temperatura, não é só colocar um transmissor de temperatura, tem muita coisa associada nisso. Então, como que a gente define se uma instrumentação deve ser só local, ou se deve ir para a sala de controle também, ou se deve ter ou não? Isso vai depender da importância dessa informação para a verificação da performance do equipamento e para o acompanhamento do processo em si. Por exemplo, eu gosto de, sempre que eu tenho um limite de bateria, por exemplo, eu preciso de água desmineralizada para minha osmose reversa e quem vai me dar é a Sabesp, por exemplo. Então, no limite de bateria, eu coloco um termômetro, que é uma medição local de temperatura, coloco um transmissor de pressão e coloco um medidor de vazão. Por que o medidor de vazão preciso ter? Porque eu vou ser cobrado de acordo com o consumo que eu tenho de água. A pressão é importante para mim? Porque se eu verificar que a pressão na rede está caindo, eu posso parar preventivamente o meu sistema sem que ele tenha uma parada abrupta. Sempre que você para o carro freando devagar, é melhor do que você parar ele puxando o freio de mão. E o temperatura, por que eu coloco? Só para eu ter um referencial lá. O temperatura em si, ele nem é importante, muito importante, porque a água da Sabesp vai vir mais ou menos na temperatura ambiente, 20, 25 graus, mas só por questão de ter o combo da medição, eu coloco lá. E isso vale quando a gente está falando de gases, se está falando de líquidos, se eu estou medindo um nível ou se é um reator, tudo vai depender da importância do parâmetro que está sendo monitorado. E quem define isso, via de regra, é o engenheiro químico. O engenheiro de automação ele vai ter que, de acordo com o que foi colocado no fluxograma de engenharia, fazer a programação e a aquisição dos materiais.